Olá, pessoal! Meu nome é Luana, eu sou estudante de doutorado na Universidade Federal da Bahia e estarei apresentando o trabalho intitulado JNOS Java Test Smell Detector. Esse trabalho foi desenvolvido por mim em colaboração com pesquisadores do grupo Ares Lab. De modo a investigar a importância da qualidade de testes para o desenvolvimento de software, uma companhia de testes de software reportou sobre achados de 314 companhias de software. Ao todo, foram encontradas 606 falhas, o que afetou mais de 3,6 bilhões de pessoas e resultou em uma perda de 1,7 trilhões de dólares a essas companhias. Esse exemplo ilustra a necessidade de se empregar técnicas de testes de software durante o processo de desenvolvimento para antecipar a detecção e a correção de bugs. Em um processo de engenharia de software bem definido, é esperado que o código de produção coevolva junto ao código de testes, visto que esses podem estar auxiliando no processo de manutenção. Contudo, o desenvolvimento de testes pode levar a um consumo maior de tempo e custo, o que muitas vezes faz com que as empresas optem por não desenvolvê-los. Além disso, é difícil garantir a qualidade dos códigos de teste, ou seja, saber se eles estão testando o que realmente deveria ser testado. Diante disso, muitas abordagens e ferramentas foram propostas para avaliar a qualidade dos testes, como, por exemplo, a cobertura de código, em que são verificadas quais as linhas do código de produção estão sendo cobertas pelo código de teste. Mas, no entanto, a cobertura do código não diz respeito à qualidade interna dos códigos de teste. Dessa forma, outras abordagens podem estar sendo utilizadas, como, por exemplo, a detecção de testes smells. Os testes smells nada mais são que características no código de teste que indicam uma fraqueza no design ou em sua implementação. De modo a detectar esses testes smells, diversas ferramentas foram propostas, como a TS-Detect, TRE-Detect e TC-Revis, mas, no entanto, elas fornecem saídas de dados diferentes, o que pode estar dificultando a compreensão e a análise dos resultados pelos testadores ou desenvolvedores. Diante disso, nós propomos a ferramenta JNOS, que é uma ferramenta para avaliação da qualidade da suíte de testes. Ela detecta 21 tipos de testes smells e também a cobertura de código, de modo a estar correlacionando esses resultados. A JNOS integra um framework que está sendo desenvolvido pelo grupo Ares Lab, de modo a fornecer técnicas de refatoração por meio da ferramenta RAID e técnicas de visualização por meio da ferramenta TS-Vis Evolution. Aqui é apresentada uma visão geral da ferramenta JNOS, em que inicialmente é necessário fornecer como entrada de dados os projetos a serem analisados e os tipos de testes smells a serem detectados. Essa entrada de dados funciona como uma configuração para a análise dos projetos. Como resultado do processamento, é gerada uma estrutura de dados que será manipulada para a apresentação dos resultados ao usuário. Bom, agora eu vou demonstrar a execução da ferramenta. Bom, aqui nós temos o repositório do JNOS no GitHub, em que primeiro é necessário fazer um clone do projeto na máquina para poder estar utilizando a ferramenta. Todas as informações necessárias para instalar e executar o JNOS estão disponíveis nesse tutorial, em que são listados como pré-requisitos o JDK e o Maven. Após realizar o clone da ferramenta, basta executar o comando maven-get-run na pasta em que se encontra o JNOS. Isso irá inicializar o server. Uma vez inicializado, basta que eu vá no localhost para a utilização da ferramenta. Aqui nós temos a página inicial do JNOS com os modos de análise para a detecção dos testes smells. O by-class test detecta os testes smells e a cobertura de código em nível de classe. O by-test-smells detecta os testes smells em nível de linhas. E o evolution detecta os testes smells e informações sobre o commit em nível de classe. Inicialmente, para analisar o projeto, é necessário que ele esteja em minha máquina e, para isso, nós podemos fazer o clone na aba Projects.
eu vou encontrar um campo onde eu posso fazer o clone do repositório que desejo analisar, por exemplo, JNose Testes. Como é possível perceber, ele vai aparecer aqui nos meus repositórios, em que eu tenho a versão do JUnit que está sendo utilizado e a última atualização, assim como botões para fazer pull e deletar o projeto. A partir disso, eu posso estar realizando a análise desses projetos. Inicialmente, vou começar com ByClassTest. Os projetos vão aparecer aqui e, nesse caso, eu estarei selecionando apenas o Commons.io por ser um projeto real. Vou selecionar Analisar. Pronto, em resultado será exibida uma tabela com 21 colunas referentes a cada tipo de teste Smells e as linhas referentes a cada classe de teste. Aqui no canto superior esquerdo é possível ver que eu consigo exportar esses resultados para CSV. Além disso, eu posso estar visualizando esses dados como um gráfico que contabiliza todos os testes Smells de um determinado tipo. Na sequência, podemos estar analisando ByTestSmells, em que os mesmos projetos serão listados. Novamente, vou escolher o Commons.io e selecionar para analisar. Pronto! Como resultado, eu terei uma nova tabela em que são listadas todas as instâncias dos testes Smells. Para facilitar a visualização, vou dar um zoom na página. Bom, então aqui nessa coluna nós temos o nome do teste Smell e o método em que ele ocorre. Por exemplo, o Resource Optimism ocorreu no método Setup, que tem início na linha 39 e fim na linha 83. Aqui nesse botão nós podemos visualizar o local exato onde esse teste Smell ocorre. Por fim, nós podemos analisar a evolução do projeto na guia Evolution. Novamente, os mesmos projetos serão listados e aqui, no caso, eu posso estar escolhendo realizar análise por commit ou tag. Vou selecionar tag e pedir para analisar. Pronto, aqui eu vou ter como resultados uma tabela com 21 colunas, indicando os testes Smells que foram detectados, e as linhas são referentes a cada tag do projeto. Além disso, eu posso estar visualizando esses dados como um gráfico, que mostra a evolução do projeto ao longo do tempo. Por exemplo, até 2011 não haviam testes Smells, e aqui surgiu os 15 primeiros testes Smells e esse número foi só aumentando com o decorrer do tempo. Por fim, temos a guia configuração, em que eu posso estar selecionando quais testes Smells eu desejo analisar. Nesse caso, eu rodei com todos os 21 selecionados por default, mas é opcional, posso estar selecionando quais eu desejo analisar e salvando essa configuração. Por fim, nós estamos implementando um novo módulo chamado Research, onde nós vamos coletar informações dos usuários sobre o que eles pensam da ferramenta e sobre a precisão de detecção dos testes Smells. Agora, voltando para a apresentação, como considerações finais, nós temos que a JNose identifica 21 tipos de testes Smells que podem ser correlacionados com a cobertura de código para avaliar a qualidade da suíte de testes. Além disso, como trabalhos futuros, nós planejamos implementar novas features para analisar a quantidade de testes Smells inseridos por um usuário do repositório Git e ainda mostrar qual o código de teste em que os testes Smells estão inseridos e também implementar novas métricas para auxiliar na avaliação da qualidade do código de teste. Muito obrigada pela atenção e estaremos disponíveis para responder a questionamentos.